E se o meteoro que extinguiu os dinossauros não avianos tivesse ido além e junto com ele levasse também as aves e os placentários, deixando os ecossistemas terrestres ocupados apenas por ornitorrincos primitivos? Bom, é exatamente essa a proposta de Age of Monotremes, um projeto de biologia especulativa criada por Vincent, que imagina uma linha do tempo alternativa onde ornitorrincos, equídenas e seus parentes evolutivos herdaram a Terra após a grande extinção dos dinossauros. Sem a competição dos placentários e com milhões de anos de mutações, seleções naturais, derivas genéticas e radiações adaptativas se acumulando geração após geração, esses mamíferos ovíparos deixaram de ser apenas criaturas discretas e se transformaram em grandes animais de topo de cadeia. E é por isso que hoje eu, um macaco despido, vou te mostrar como os princípios básicos da evolução poderiam funcionar em uma realidade onde uma pequena mudança na história natural alteraria completamente o planeta dos macacos. Seja bem-vindo à grande era dos monotremados. Terra, 200 milhões de anos atrás. A extinção em massa do fim do Triássico dizimou aproximadamente 75% das espécies terráqueas, dando início ao período conhecido como Jurássico. Muitos sinapsídeos remanescentes, assim como outras linhagens que ainda ocupavam posições importantes no topo da cadeia alimentar, simplesmente desapareceram. Com esse grande vazio deixado pela extinção, muitos ecossistemas ficaram abertos para novas espécies o colonizarem. Entre elas, uma das formas mais peculiares eram os monotremados, os protagonistas da nossa história, que conseguiram não só se estabelecer no Novo Mundo, como também se ramificar em diversas linhagens ao longo do tempo. Na Terra em que a gente conhece, esses mamíferos são conhecidos principalmente por representantes como ornitorrincos e equídenas, animais famosos pela característica de botar ovo mesmo sendo mamíferos. Só que diferente dos tempos modernos, no início do Jurássico, os monotremados não eram um caso isolado do planeta. Eles formavam um grande grupo de criaturas pré-históricas conhecida pelo clado Australofinida, que engloba mamíferos extintos encontrados em locais como Madagascar e América do Sul. Dando um salto para o fim do período do Mesozoico, no final do Cretáceo, a famosa Grande Era dos Dinossauros, muitos monotremados já estavam adaptados a caçar invertebrados e até pequenos vertebrados em ambientes aquáticos. Algumas linhagens passaram a apresentar modificações bem interessantes na própria morfologia, como focinhos mais sensíveis, capazes de detectar o movimento sutil da água e da terra, orelhas mais curtas, que os ajudavam na hidrodinâmica, e pés palmados que transformavam esses animais em nadadores bem eficientes. Esses pequenos placentários primitivos, alguns multituberculados e outras linhagens de mamíferos ocupavam as sombras dos dinossauros, se tornando animais cada vez mais oportunistas e generalistas. Só que toda essa configuração estava prestes a acabar. Há cerca de 66 milhões de anos atrás, uma gigantesca bola de fogo rasgou o céu e protagonizou um dos piores dias da história da Terra. Um asteroide com cerca de 11 quilômetros de diâmetro atingiu o planeta em cheio, liberando uma energia bilhões de vezes maior que a bomba lançada em Hiroshima. Depois desse impacto, uma imensa quantidade de poeira, fuligem e detritos foram lançados na atmosfera. Assim, a luz solar foi completamente bloqueada e muitas plantas deixaram de fazer fotossíntese, o que destruiu completamente a conformação biótica. Cadeias alimentares inteiras começaram a colapsar e a grande era mesozoica chegava ao seu fim. E é aqui que a gente divide as coisas. Ao contrário do que aconteceu na nossa linha do tempo, o planeta dos monotremados não estava destinado a se tornar o planeta dos macacos e dos dinossauros avianos. Aqui, a nossa história toma outro rumo. Os dinossauros não avianos, os dinossauros avianos, mamíferos, incluindo linhagens de placentários, desapareceram completamente depois da queda do meteoro. A única espécie de grande porte sobrevivente foram os mamíferos botadores de ovos. Isso porque os rios, lagos e pântanos ainda funcionavam como refúgios para esses animais. Enquanto boa parte da terra firme entrava em colapso, essas zonas úmidas podiam oferecer abrigo, alimento e uma chance real de sobrevivência para eles. Sem tantos competidores, sem os antigos gigantes dominando todo o espaço e sem os placentários para ocupar rapidamente o ambiente, pela primeira vez os mamíferos ovíparos tiveram espaço para se espalhar, dando início à grande era dos monotremados. Demorou milhares de anos para a Terra começar a se recuperar do grande impacto.
E ao contrário do que aconteceu na nossa linha do tempo, no planeta dos monotremados, as plantas com flores até persistiram, mas nunca se tornaram a forma dominante que a gente conhece. Ao invés disso, as gimnospermas continuaram numerosas, formando paisagens extensas dominadas por coníferas e cicadófitas. Outras plantas antigas, como as pteridófitas, ou as samambaias, como você conhece elas, também mantiveram seu espaço. Em muitos lugares, grupos como as cavalinhas formavam extensos tapetes vegetais adaptados a ambientes secos. Os invertebrados, como era de se esperar, também atravessaram a grande catástrofe. Insetos, pequenos artrópodes e outros bichinhos resistentes continuaram ocupando o chão e a vegetação, e sem eles nada disso teria acontecido. Eles foram a base alimentar de muitos monotremados sobreviventes. E por falar em monotremado, vamos ao que interessa. Agora que você conhece o mundo a qual eles herdaram, vamos passar para os nossos queridinhos. Com praticamente nenhum outro mamífero disputando espaço, esses animais passaram por uma intensa radiação adaptativa. E antes de você achar tudo isso um absurdo, vamos lembrar de uma coisa, meu macaquinho. No começo, muitos monotremados eram animais oportunistas e generalistas. E isso quer dizer que eles não dependiam de um único tipo de alimento, nem um único tipo de ambiente. E num planeta recém-destruído onde muitos recursos conhecidos simplesmente desapareceram, essa flexibilidade virou uma das maiores vantagens evolutivas. A busca por novos alimentos, novos abrigos e novos territórios intensificou a migração desses animais. Algumas populações foram parar em rios ou outras florestas úmidas, se isolando completamente de outros ambientes. E quando uma população fica isolada por muito tempo, a história evolutiva começa a agir. Com o acúmulo de gerações, mutações e pressões ambientais, a seleção natural passou a favorecer indivíduos mais adaptados, e aos poucos, pequenos grupos isolados deram origem a linhagens cada vez mais diferentes. Durante o período que a gente conhece como Paleogeno, logo após a queda do meteoro, esses sobreviventes se tornaram a base de uma gigantesca árvore evolutiva. Um dos exemplos mais extraordinários veio de linhagens que mantiveram uma vida semiaquática. Os ornitorrinca. Esses animais eram muito parecidos com ornitorrincos que temos. Eles contavam com bicos coriáceos, especializados em detectar presas debaixo da água, eletroreceptores e, no caso dos machos, um esporão de veneno. E mesmo que eles já tivessem ferramentas absurdas, eles não ficaram presos a esse formato por muito tempo. Rapidamente, alguns grupos começaram a se ramificar em novas linhagens. E entre elas, estavam os Fulmegnatomorphos, animais que de certa forma ocupam um papel parecido com os mosassaurídeos da nossa realidade. Mas eles carregam uma grande diferença. Em vez de dominarem apenas os mares abertos, esses monotremados começaram sua história evolutiva em águas doces e salobras. Muitos desses animais também se alimentavam de frutos carregados pela água, vindo das florestas próximas aos rios. Isso transformava o Fulmegnatomorfo em uma criatura extremamente versátil, capaz de aproveitar tanto presas aquáticas quanto recursos vegetais levados pela correnteza. Só que a característica mais absurda desse grupo estava justamente no focinho. Ao contrário das formas terrestres, os Fulmegnatomorphos não apenas mantiveram seus eletroreceptores, como também elevaram essa estrutura a outro patamar. Ao longo da evolução, parte dos músculos faciais passou a se associar às células eletroreceptoras, formando órgãos especializados capazes de produzir descargas elétricas. Isso quer dizer que esses monotremados não apenas percebiam a eletricidade do ambiente, eles conseguiam emitir ondas elétricas para desorientar e se defender de predadores. Com o tempo, algumas linhagens de Fulmegnatomorpho começaram a avançar para ambientes marinhos, e para isso, a seleção natural agiu com força, desenvolvendo glândulas salinas capazes de eliminar o excesso de sal e manter o equilíbrio interno do corpo. Essa adaptação abriu a porta para um mundo completamente desconhecido. Com 35 milhões de anos de diversificação, esses animais se tornaram algumas das formas aquáticas mais absurdas de todo o planeta. E uma parte dessa linhagem daria origem ao gigantesco algue. O algue, encontrado por todo o Atlântico Leste, pode chegar a cerca de 23 metros de comprimento e pesar cerca de 60 toneladas. E por incrível que pareça, ele não é a maior espécie do nosso mundo. Esse grupo de monotremados totalmente aquáticos inclui um dos maiores animais do planeta, ocupando um nicho bem parecido com as baleias filtradoras. Assim como os ornitorrincos modernos, acredita-se que os ancestrais de alge se impulsionavam debaixo da água principalmente com os membros anteriores, enquanto a cauda e os membros posteriores serviam mais para direcionar e manobrar o animal. Por isso, diferente das baleias que usam a cauda como principal motor,
Os alge nadam usando principalmente o par dianteiro das nadadeiras. A cauda aqui entra em ação só em grandes explosões de caça. Durante os meses de verão, os alge passam boa parte do tempo na Europa, se alimentando intensamente de crios e pequenos peixes. Para localizar esses cardumes, ele usa uma eletrorecepção presente no seu focinho alongado. Outra linhagem originada dos primeiros ornitorrincos aquáticos e grupo irmão dos alge são os iolacos. Os iolacos são monotremados totalmente aquáticos. Eles se espalharam pelos oceanos do planeta e hoje existem dezenas de espécies diferentes. E assim como seus ancestrais, esse grupo também manteve seus eletroreceptores. Só que no caso de iolaco, essa habilidade foi ainda mais elevada. Além de perceber presas escondidas em águas turvas ou ambientes quase sem luz, eles desenvolveram um órgão especializado na mandíbula inferior, capaz de produzir um campo elétrico fraco, que funciona como um tipo de radar biológico. Com isso, o iolaco consegue mapear o ambiente ao redor com muito mais detalhe. E eu sei que você deve estar se perguntando como raios esses animais seguravam sua respiração. Os iolacos, assim como seus primos distantes, os alge, desenvolveram uma adaptação ainda mais bizarra para a vida aquática. Diferente das baleias, focas e outros mamíferos marinhos da nossa realidade, esses monotremados possuem um bico com narinas pouco flexível. Isso quer dizer que eles não conseguem simplesmente fechar as narinas de forma eficiente para prender a respiração. É por isso que nesse caso, um osso nasal alongado e afiado se projeta sobre o focinho do animal, formando uma estrutura que ajuda a prender uma pequena bolha de ar no seu rosto. A superfície interna dessa região é coberta por pelos muito finos e hidrofóbicos, que têm a função de repelir a água. E combinados ao muco nasal, esses pelos o ajudam a estabilizar uma bolha de ar durante o mergulho. Essa bolha funciona como uma pequena reserva improvisada, permitindo que o laco permaneça submerso por muito mais tempo. Só que os olacos não foram a única forma curiosa originada dos antigos ornitorrinca. Ao longo de boa parte da costa atlântica da África, vivem os vlad, um monotremado do tamanho de um cachorro pequeno que basicamente come de tudo que o mar oferece. O vlad é um animal extremamente oportunista. Ele se sente confortável tanto na água quanto em terra firme, e justamente por isso funciona como uma pequena janela para a gente entender a transição evolutiva dos monotremados aquáticos e terrestres. Seus ancestrais distantes tinham um corpo baixo, hábitos semiaquáticos, membros adaptados à natação e um focinho sensível usado para vasculhar um ambiente úmido. Com o tempo, o bico desses animais passou a desenvolver bordas cheias de estruturas rígidas e pontiagudas, bem parecidas com dentes. E por que parecidas? Porque tecnicamente esses dentes não são verdadeiros, mas funcionam muito bem para prender presas escorregadias. E graças aos seus pés palmados, às suas pernas alongadas e ao corpo leve o suficiente para distribuir bem o impacto, os vlad também conseguem correr sobre a superfície da água por curtas distâncias, de um jeito bem parecido com os lagartos basiliscos da nossa realidade. Outro grupo irmão dos vlad são os pasque, bípedes facultativos ágeis que conseguem andar sobre 4 membros quando precisam. Esses pequenos caçadores se alimentam de pequenos mamíferos, aves e répteis, ocupando um nicho parecido com predadores oportunistas de médio porte. O bico, que antes era mais simples, passou a ser reforçado por queratina e ossos mais robustos. Suas bordas também se alongaram em estruturas cortantes, análogas aos dentes. Mas diferente dos vlad, aqui elas eram adaptadas para rasgar e desmembrar pequenas presas. A cauda poderosa herdada de seus ancestrais também ganhou uma nova função. Em vez de servir apenas para estabilidade na água, ela passou a ajudar no equilíbrio durante a corrida. Mas o que realmente diferencia esse pequeno caçador é seu focinho. Sem um septo dividindo completamente as narinas, eles possuem uma passagem de ar muito maior para a cavidade nasal, ampliando bastante a capacidade olfativa do animal. Só que poucos predadores inspiram tanto medo quanto o Ixcolon. Esse monotremado com bico ocupa um nicho muito parecido com vários carnívoros da nossa realidade. A única diferença aqui é sua origem evolutiva extremamente bizarra. Medindo cerca de 5 metros de comprimento e pesando aproximadamente 270 kg, o Ixcolon é um predador de topo altamente territorial, capaz de dominar grandes áreas de caça e expulsar praticamente qualquer competidor que esteja no seu caminho. O mais curioso é que Ixcolon e herbívoros ungulados, que eu vou citar já já, como o Ioa e o Shigok, descendem de um mesmo ancestral comum, bem parecido com os vlads atuais. Esse ancestral provavelmente era um bípede facultativo, capaz de andar sobre 4 membros, mas também correr sobre 2 patas. Assim, Ixcolon consegue se aproximar da presa caminhando de forma furtiva sobre 4 membros, mantendo o corpo baixo e reduzindo sua silhueta no meio da vegetação. E no momento do ataque,
ele se ergue e dispara sobre duas pernas, usando sua cauda rígida como contrapeso. Depois de derrubar sua presa, o X-Column usa uma das armas mais perigosas de alguns monotremados, o esporão venenoso. Esse veneno ajuda a paralisar ou até mesmo enfraquecer o animal abatido, dando ao predador tempo para finalizar sua caçada. E mesmo com seu tamanho, sua força e seu veneno cabuloso, caçar grandes herbívoros nunca foi uma tarefa simples. É por isso que X-Column raramente depende apenas da sorte. Na maioria das vezes, ele caça em pares, geralmente formados por um macho reprodutor e uma fêmea, aumentando significativamente a taxa de sucesso durante a caça. E assim como o nosso mundo, essa linha do tempo alternativa também passou por um resfriamento climático a partir dos 35 milhões de anos, que levou ao surgimento de habitats extremamente abertos. E para se adaptar a essas savanas dominadas por cavalinhas em vez de gramíneas, um novo grupo de monotremados surgiu. Seus ancestrais distantes também surgiram a partir dos antigos ornitorrinca, e com uma oferta inesgotável de recursos vegetais ainda não explorados, muitos descendentes que sobreviveram acabaram se tornando majoritariamente herbívoros. A partir desse ponto, o grupo começou a se adaptar a novos nichos ecológicos. A principal mudança aqui foi no bico, que se endureceu com queratina e desenvolveu bordas especializadas em cortar e triturar a matéria vegetal. As espécies desse grupo também exageraram o desenvolvimento dos pés traseiros, os transformando em membros poderosos para a corrida. Apesar disso, sua coxa ainda permanecia parcialmente embutida no torso, um resquício anatômico herdado dos seus ancestrais hidrodinâmicos. Hoje, uma grande diversidade desses animais habita as estepes africanas. O Ioa, por exemplo, é um pastor de cavalinhas baixas, grande e robusto o suficiente para resistir ao ataque da maioria dos predadores. Já o Jambai vive de forma parecida com o de um hipopótamo, caminhando por rios e lagos rasos e usando suas longas presas formadas pelo bico para revirar o fundo e arrancar plantas aquáticas. Os Shilyu são mais leves. Eles se alimentam de pequenas folhas e pinheiros, exibindo grandes cristas que os ajudam tanto na atração de parceiros quanto na exibição de força contra caçadores. Os Bafi estão entre os menores representantes desse grupo. Eles são geralmente encontrados em meio das manadas de animais maiores e se alimentam de qualquer vegetação deixado para trás. Já o Shocklee é altamente social, migrando constantemente em busca de pastagem mais verde. Mas quando se trata de herbívoros, uma das visões mais raras na floresta africana equatorial são Shigoks, um herbívoro com um bico especializado que se alimenta principalmente quando anoitece ou amanhece. Ele tem aproximadamente o tamanho de um cavalo e costuma vagar sozinho pela vegetação densa, usando os subbosques como uma forma de proteção contra predadores. Os bicos do Shigok também se endureceu com queratina, mas eles acabaram se tornando mais rígidos, desenvolvendo bordas capazes de triturar e cortar pequenos galhos e folhas duras. Só que o que chama a atenção nos Shigoks não é a sua alimentação, mas sim a sua estratégia de defesa. Quando encurralado e sem possibilidade de fuga, o Shigok libera uma defesa um tanto quanto inusitada: vespas mortíferas. Acredita-se que há milhares de anos atrás, uma mutação fez com que glândulas odoríferas de Shigok primitivo produzissem um cheiro agradável para essas vespas. Com o tempo, esses animais passaram a se reunir ao redor dos monotremados para limpá-los de parasitas e formar abrigos. Assim, quando balança a cabeça, o Shigok consegue estimulá-las para lutar em sua defesa. Em troca disso, ele oferece às vespas uma residência bem estável. E isso é só o começo da grande teia que interconecta praticamente todos os seres vivos do planeta dos monotremados. Essas e inúmeras outras relações entre espécies diferentes mostram que os monotremados não estavam só ocupando apenas as posições de predadores de topo de cadeia, mas também atuavam como agentes imprescindíveis para a polinização. E é por isso que no próximo capítulo conheceremos o Opaliona, um grupo de monotremados, grupo irmão dos ornitorrinca, que seguiu um caminho evolutivo completamente diferente do seu familiar. A especialização terrestre por parte desses animais criou formas jamais imaginadas, como os Huan, os maiores animais terrestres do planeta, e o Shajô, carnívoro extremamente adaptado que conquistou o posto de algum dos seres mais perigosos e territorialistas do planeta dos monotremados. E se você ficou até o final desse vídeo, meu primatinha, muito obrigado mesmo por dividir o seu tempo comigo. E é claro, se você não for inscrito, se inscreva. Se não deixou o like, deixa esse like aí, porque isso ajuda demais o canal. E se tiver um dinheiro a mais, se torne membro do nosso canal.
E claro, se você quer ver mais desse conteúdo, ajuda o Patreon do amigo que fez aqui todo esse universo de monotremados. No mais é isso, até o próximo encontro e tchau!